Olá, pessoal. Neste vídeo vamos apresentar aviação experimental, um assunto bastante interessante, que é você construir a sua própria aeronave, aeronaves construídas em casa, os home builds. Nos Estados Unidos é muito comum esse tipo de construção amadora, tem bastantes eventos, como Oshkosh, Sun and Fun. Se você tem interesse em conhecer mais sobre esse assunto, me acompanhe nesse vídeo. Já aproveito para pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Vamos lá? Bom, então, aviação experimental, como que funciona, né? Então, você vê ultraleves, aeronaves não certificadas, né? Aeronaves que podem ser homologáveis em alguns casos, mas coisas bastante interessantes que você compra em kits ou você compra montados. Vamos apresentar como é que funciona. Então, o propósito da aviação experimental é uma aviação essencialmente desportiva, uma aviação voltada para a educação, para a recreação e pequenas viagens particulares. É uma coisa assim bastante de realização pessoal, né? A pessoa constrói e voa o seu próprio avião. Então tem gente assim que é famosa, né, por criar engenhos em casa. Então essas pessoas elas têm bastante interesse em comprar um kit, montar esse kit e voar o próprio avião. A característica principal é que são aeronaves não homologadas. O que é uma aeronave não homologada? Ela não atende o requisito de certificação. Em alguns casos, ela pode até ser homologável, ou seja, ela está no caminho para a certificação. Então, quem projetou aquela aeronave, quem criou e construiu, já está desenvolvendo um processo de certificação para que a aeronave se torne uma aeronave certificada. Mas, em regra, essas aeronaves elas não cumprem, nesse estado em que estão comercializadas, os requisitos mínimos de certificação. E aí como é que funciona, né? Existe uma regulamentação aqui no Brasil que fala sobre aviação experimental. É a IS 21191-001, e aqui é um A só, não são dois. Eu coloquei um A mais aqui, mas é só um, é um A. A por quê? Porque está na revisão A, depois quando for revisado de novo vai para a revisão B e assim por diante. Essa IS, ela é uma instrução suplementar do RBAC 21, que permite aqui no Brasil essa construção amadora. E como é que funciona, né? Como é que funciona o registro de marcas e nacionalidade? As marcas de nacionalidade possíveis para uma aeronave experimental pode ser PP, PR, PT, PS, que também eu coloquei errado, né? OS é PS, PU, e aí ela começa registro de marcas como Z, Zulu ou X, que é X-Ray ou xadrez, e depois mais duas letras. É assim que funciona o registro das aeronaves experimentais. Uma outra coisa muito importante para dizer, né, as plaquetas, né, é requerido por regulamentação que você coloque uma placa bem grande na lateral da aeronave, escrito experimental, e tem uma plaqueta também que você coloca no painel da aeronave, dizendo o seguinte, que esta aeronave não satisfaz os requisitos de aeronavegabilidade, voo por conta e risco próprios, sendo proibida a sua exploração comercial. O que é isso, pessoal? É proibido fazer voo comercial, não pode envolver uma aeronave experimental nem em fretamento, nem táxi aéreo, nem viagens pagas, ou seja, nada que seja relativo à exploração comercial pode ser feito com uma aeronave experimental. Uma aeronave experimental, se você for fazer uma viagem, é sua própria, você, como proprietário da aeronave. Não é permitido nenhum tipo de exploração comercial numa aeronave experimental, justamente porque aquilo que eu falei antes, ela não atende o requisito mínimo de certificação, não pelo menos neste momento. Ele não demonstrou para a autoridade aeronáutica do estado de projeto, no caso aqui no Brasil é a ANAC, lá em São José tem a GGCP, que é a Gerência Geral de Certificação de Produtos, onde ele deve encaminhar o projeto, né? Se for um projeto próprio. Se for um projeto de terceiros, que ele importou dos Estados Unidos, então o detentor de projeto nos Estados Unidos tem que pedir isso para o FAA, e é assim que essas aeronaves, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, que elas vão evoluindo no processo de certificação. E como é que ela pode ser feita, então? Você pode comprar
um projeto pronto ou você pode fazer o seu próprio projeto. Então, tudo isso é possível, porque é uma aviação amadora, uma aviação experimental. Então, você pode fazer seu próprio projeto e construir. Ou você pode trazer do exterior, seja da Europa ou dos Estados Unidos, né, de onde que mais vem esses protótipos, você compra de terceiros. A aquisição pode ser as plantas, né, os projetos, ou você pode comprar já o kit. Vai aí nas feiras de Oshkosh, nas feiras de Sun and Fun, nos Estados Unidos, e você encontra os kits e as empresas que vendem esses kits, e você traz aqui para o Brasil e monta. Ou então a aeronave montada propriamente dita. Né? É possível, aqui no Brasil tem empresas que montam kits de aviação experimental. E ela requer um manual de voo, ou seja, quem for construir essa aeronave vai ter que, quem for projetar a aeronave, quem for construir, vai ter que ter ou já comprado de terceiros um manual de voo para conhecer os limites operacionais da aeronave, ou o próprio projetista ele vai ter que criar e ensaiar a aeronave. Tudo isso aqui, pessoal, está na AIS que eu falei para vocês ali anteriormente. Então, é muito importante, quem tiver interesse, estude mais, estude bastante essa AIS, e tendo alguma dúvida, pode me mandar um e-mail que a gente dá uma força. Ele requer um programa básico de inspeção e manutenção. Por que isso, pessoal? Porque apesar de ele não ser uma aeronave homologada, né, é uma aeronave. Então, aquela história que não tem acostamento no céu, né? Então, você tem que ter um programa básico de inspeções, seja corrosão, seja fadiga, inspeção dos componentes que estão instalados, né? E um programa de manutenção, de quando em quanto tempo que você vai checar os itens e trocar, substituir os componentes. E aí uma coisa que a regulamentação pede, que é importante, né? Então, só para citar alguns termos, né, que estão envolvidos para quem um dia desejar fazer aviação experimental, né? É importante até frisar que, como é uma aeronave que ela não satisfaz os requisitos de aeronavegabilidade, então é por total conta e risco, existe um grau de verificação da autoridade e dos especialistas muito grande para garantir a qualidade do produto que você está construindo. Então, é muito importante você saber o que está fazendo, comprar um kit correto, construir um kit correto, montar ele corretamente, ver a maneira que você está usando para poder construir a aeronave de uma maneira íntegra, para que não sofra um acidente, né? Porque, afinal de contas, a aeronave ela não está homologada. Então, ainda assim, vai ter uma série de requisitos técnicos mínimos de segurança que a autoridade requer. Por exemplo, existe uma EAC, Equipe de Avaliação de Conjunto. A avaliação ela é opcional, mas essa equipe de avaliação ela é obrigatória, né? E porque essa avaliação do conjunto vai ver se você atende o critério de porção maior, que é um critério para você construir aeronave aqui no Brasil. Isso aqui está no detalhe da RBAC 21.191G. Importante, quem quiser depois conhecer um pouco mais, procurar essa referência aqui. Certificado de autorização de fabricante de conjunto. Então, se você vai fazer uma fábrica de ultraleves, por exemplo, vai ter que ter esse certificado aqui e vai ter que atender uma série de requisitos. Um deles é esse da avaliação do critério de porção maior de ser fabricado aqui no Brasil. O CAV, que é o certificado de autorização de voo experimental, né? Então as aeronaves homologadas possuem o CA, certificado de aeronavegabilidade. As aeronaves experimentais vão ter um CAV, que é o certificado de autorização para voo experimental. O certificado de marca experimental, ele é um requisito do RAB. Então, todas as aeronaves que forem voar, as aeronaves experimentais, devem possuir o seu registro no RAB, para que elas possam obter o certificado de voo experimental. Alguns recursos, né, que quem for pensar em construir uma aeronave experimental, obrigatoriamente vai ter que atender. É necessário ter um engenheiro responsável, que pode ser um engenheiro aeronáutico ou engenheiro mecânico, com atribuições aeronáuticas estabelecido pelo CONFEA. Então, é importante que você tenha um profissional que acompanhe a construção e que ele se responsabilize pela construção dessa aeronave. Um orientador técnico, que é uma pessoa com experiência, né, é um construtor já credenciado pela ANAC, e é membro dessas associações. Existem diversas associações no Brasil que cuidam e tratam e estão sempre ao par das novidades e da regulamentação para atender as boas práticas de fabricação e construção de aviação, aeronaves amadoras. E é necessário que esse orientador técnico, por exemplo, faça vistorias intermediárias durante a construção da sua aeronave, de maneira a garantir que o seu processo de fabricação, de construção, está sendo correto.
e boas práticas de projeto e construções. Então é importante você conhecer bastante, se entrosar com esse meio das associações, enfim, conhecer, se envolver bastante nesse mercado, porque a aviação experimental não é que nem você comprar um Fusca velho, um Chevette velho. A aviação experimental é uma coisa muito séria, e isso aqui envolve segurança de voo. Por isso, é importante que você atenda esses requisitos, esteja bem alinhado com essas condições de produção e construção. Agora vamos falar da parte boa, né? Já falamos aqui da parte séria. A parte boa é o seguinte: você tem alguns kits que são verdadeiras gracinhas, né? Então, esse aqui é um Kobe Mark III, uma aeronave para dois ocupantes, super bacana para fazer passeios, né? Aí você tem aqui um outro ultraleve um pouco mais elaborado, né? Que é já com asa baixa, parecendo um pequeno aviãozinho. Tem esse aqui também, que é um outro Kobe, fabricante nos Estados Unidos, a Kobe. É uma aeronave já que parece até com o Conquest, que é fabricado aqui no Brasil, já para 2 pessoas, fechadinho, né? Então, ele vai evoluindo, são ultraleves de alto nível. O Kit Fox, que é uma aeronave bastante difundida nos Estados Unidos, bastante confiável, um aviãozinho bem bacana de passear e para fazer um voo recreativo. E tem esses ultraleves mais simplesinhos aqui também, ultraleves que são bem fáceis de montar, mas que todos eles vão requerer, todas essas aeronaves aqui vão requerer aquele processo que eu expliquei há pouco, que é você construir a aeronave com o rigor de produção e de fabricação exigido minimamente pela autoridade. Mas veja só que bacana que fica o resultado depois, né? Uma aeronave que você consegue usufruir com segurança e o objetivo realmente é o aerodesporto, né? E tem algumas aeronaves que são mais inovadoras, né? Então, olha só que bacana. Aqui é o BD-5, uma aeronave a jato, né? Então, é para uma pessoa só. Aeronave que vai realmente muito rápido, mas não chega a ser supersônico. Esse avião aqui é o BD-10, uma aeronave, um protótipo, que ele foi dimensionado para ser supersônico, né? E é uma aeronave para 2 pessoas. Aqui é uma aeronave bastante interessante, né? Ela até teve alguns problemas nos Estados Unidos, de segurança de voo, parece que teve uns acidentes e tal, e parou de ser, até o kit parou de ser fabricado, mas é importante saber que existe, né? O pessoal tem uma criatividade enorme. Aqui é uma aeronave, uma réplica de uma aeronave P-51 Mustang, uma escala 3x4, né? 3/4 do tamanho de uma aeronave normal, de um P-51 de verdade, né? Então a pessoa fez um modelinho aqui e vende nos Estados Unidos a planta, o projeto, o kit. Da mesma forma, tem aqui esse canar porque ele tem esse estabilizador aqui na frente, né? Então, esse modelo de aeronave é chamado de canar. Então, ele tem uma hélice pusher, motor atrás, e ele é bastante difundido nos Estados Unidos, né? Esse avião aqui ele foi vendido em kits e construído largamente nos Estados Unidos. Nessas feiras de recreação nos Estados Unidos tem bastante dessas aeronaves, e as pessoas vão, né, aqui para dois lugares, e as pessoas vão participar desses eventos. Também é muito comum você encontrar aeronaves de asa rotativa, né? Então, esse aqui são helicópteros de um lugar, né? De apenas um ocupante, e aqui um helicóptero para 2 ocupantes. Esse helicóptero aqui, uma época ele foi fabricado no Brasil, né? Havia uma empresa que comprava os kits por encomenda, né? De quem comprasse o kit, e montava aqui no Brasil. Aqui é um autogiro, né, um girocóptero, também uma aeronave bastante interessante. Essa aeronave aqui e essa daqui, elas estão em fase de homologação. Aqui no Brasil tem uma empresa que monta esse kit desse Calidus, que é o nome desse autogiro, e nos Estados Unidos ela já é certificada. Então, você tem a condição de comprar ele e montar, ou comprar ela já homologada. Uma aeronave muito bacana para fazer passeio, né? Aqui ele tem o tilt rotor. O autogiro é diferente do helicóptero, que a hélice decola na vertical. Esse aqui não decola na vertical, ele corre e com vento relativo ele decola. E tem os mais sofisticados, né? Os ultraleves homologáveis, né? As aeronaves experimentais homologáveis. No caso, esse aqui é um Lancer 4. O Lancer 4, o projeto dele é da década de 90. Então, esse aqui ainda é experimental, mas por ser homologável, né? A pessoa que fez esse projeto, ele avançou bastante e fez o Lancer homologado. Então, a aeronave foi tendo outros melhoramentos de projeto até ela ser homologada. Então, hoje você consegue comprar uma aeronave similar a essa, só que mais moderna, e aí sim ela está homologada.
Esse aqui é o Viper Jet, uma aeronave muito bacana, é uma turbina, né? Ele tem voo subsônico, ele é uma aeronave de alta performance. O construtor fez o projeto original para que ele fosse homologável, mas a empresa fechou antes de que eles conseguissem terminar, mas é um projeto muito bem acabado. Tem vários vídeos no YouTube, se você colocar Viper Jet, você vai ver os voos de ensaio, e o trabalho que eles fizeram aqui foi muito bem feito, mas não foram à frente, né? A empresa, até um certo tempo atrás, estava vendendo esse kit, o projeto, né? Os kits de projeto, os ensaios em voo, tudo que eles fizeram para homologar a aeronave, eles estavam vendendo isso aqui no mercado. Tem essa aeronave aqui, que é o Epic, uma aeronave turbohélice, né? Essa aqui ele é para competir com o TBM 900, uma aeronave de excelente performance, material composto, né? Muito avançada mesmo, e tá, até onde eu sabia, ele estava ainda no processo de homologação, não sei se já foi concluído. E aqui uma aeronave que eu sempre fui muito fã, que é o Velocity Aircraft, uma aeronave para 4 passageiros, também com a configuração Canar, onde você tem o estabilizador na frente, né? E é uma aeronave que eu já vi pessoas aqui no Brasil construírem, comprarem o kit e construir. Por exemplo, uma vez conversei com um construtor dessa aeronave aqui, ele falou que ia levar 8.000 horas de construção. Aí você imagina 8.000 horas a pessoa se dedicando ali a fazer uma construção que, apesar de ser uma aviação amadora, né, a construção dele era bastante séria, porque você tem uma série de requisitos aqui na fabricação, instalação de componentes elétricos, como é que você coloca o motor, né? E isso aqui o fabricante te dá apoio, mas é importante você estar sempre antenado antes de comprar um kit para que você faça um trabalho a contento, né? E fique uma aeronave segura. Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que tiver, qualquer necessidade de detalhe, pode me mandar um e-mail ou então deixar aqui na descrição do vídeo. Ok? Obrigado, até a próxima.